Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vivendo os Mitos com Joseph Campbell. E hoje a gente começa uma nova temporada, né? Eu estou fazendo cada temporada um livro. E nessa nossa nova temporada, o livro escolhido foi Deusas, os Mistérios do Divino Feminino. Então hoje a gente vai começar com o primeiro capítulo desse livro, onde o Campbell vai analisar a importância da figura da deusa dentro da mitologia. Então ele vai fazer isso através de várias civilizações. Esse livro daqui, ele é uma síntese de diversas palestras que foram colocadas em ordem, né? E para montar essa ideia da visão do feminino. Tanto que o capítulo 1 começa justamente com as culturas paleolíticas, né? Ele vai começar lá atrás. Eu pulei a introdução porque ela é uma espécie de pequenos resumos do que a gente vai ver. Então eu acho que vale mais a pena a gente aprofundar nos capítulos, né, do que aqui na introdução. O único comentário que eu queria destacar da introdução é que ele fala de que a gente está numa época onde a gente vai precisar criar os mitos do futuro, né? A gente vive os mitos que as civilizações deixaram para a gente e que, à medida que a sociedade vai se alterando, vai mudando, ela também vai criando, não é exatamente criando, né? Ela vai tendo uma visão simbólica e mística que dê respostas para aquela época. O que é interessante dessa observação dele? É que a gente sempre, quando estuda simbologia, a gente fala assim, que é a mesma mensagem adaptada no tempo e no espaço. Então, se eu vou estudar Mesopotâmia, Egito, Grécia, eu tenho elementos comuns colocados de forma adaptada no tempo e no espaço. Então é como se o Campbell estivesse falando assim, a gente está numa sociedade em mudança que vai exigir já que a gente readapte tempo e espaço. Ele não fala exatamente como isso é feito, né? Não comenta de onde nascem essas adaptações, mas é interessante esse limiar que ele coloca, né? Essa visão de que o mito vai ser atualizado, digamos assim, de alguma forma para voltar a dar respostas ao homem moderno. Hoje em dia a gente tem pouco raciocínio simbólico e um estudo como esse que a gente está fazendo, né, tentando trazer aqui, reavivar todo esse estudo de uma pessoa como Campbell, é uma maneira de tentar trazer esse simbolismo para o homem moderno, né? Então, como é que o homem moderno vai pegar isso agora e transformar numa resposta para a vida cotidiana, né? Eu achei interessante essa parte que ele coloca aqui no início. E já vou começar então com vocês o nosso capítulo 1, onde ele vai falar do mito e o divino feminino. E esse capítulo ele é dividido em duas partes. Ele é uma palestra feita em 1983 e ele divide aqui em duas partes. A primeira é a deusa nas culturas paleolíticas e a segunda parte desse capítulo é a deusa como natureza. Como sempre, né, alerto que não dá para a gente falar tudo que está no capítulo, então não substitui a leitura. E quando vocês forem ler ou estiverem ouvindo, tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, me procura no Instagram que a gente pode conversar sobre o assunto, ok? Então, vamos lá. Essa ideia da deusa nas culturas paleolíticas, a gente tem que tentar imaginar a vida nessa época, né? A vida nômade, a vida dos primeiros agricultores, a vida dos caçadores-coletores. Então, toda vez que eu vou para o passado, eu tenho que tentar me colocar no lugar de como era a vida das pessoas para tentar entender como elas veem o mundo e como o mito traz as informações ali para elas, né? Então ele começa o capítulo fazendo uma constatação bem interessante para quando vocês forem ver as histórias mesmo, né, já saber identificar. Ele vai comentar que os povos nômades
costumam ter uma mitologia masculina e que os povos agricultores costumam ter uma mitologia feminina. E a explicação ela é interessante porque fala muito da forma de vida, né? Então, o que ele comenta? Que nos povos nômades, os povos que não podem ficar parados, porque eles têm que ir atrás da caça, né? Os animais migram, eles têm que migrar junto, ou então que vivem em desertos, em lugares muito inóspitos, onde a sobrevivência é muito complicada, depende muito da habilidade ali da caça. Nesses locais, o homem tem seus atributos, digamos assim, as suas habilidades de manutenção da vida física pela obtenção da comida. Essas habilidades são muito importantes para a sobrevivência e isso vai se mostrar numa valorização desse aspecto, da força, da habilidade, da pontaria, do sobreviver a situações adversas, o conseguir suportar a dor extrema, não ter medo da morte, tudo isso associado a um estilo de vida onde isso é um cotidiano, né? Então isso dá uma mitologia com traços de valorização do masculino. Já os povos agricultores, eles vão ver na terra os atributos femininos da deusa. Por quê? O capítulo todo e o livro todo vai girar em cima disso. A mulher, ela é a representação da vida, da fertilidade. Por quê? Porque ela engravida, ela dá à luz, ela gera filhos. E isso é o que a terra faz. A terra gera a comida, a terra alimenta as pessoas, a terra gera vida e sustenta a vida. Então, a associação da mulher com a terra, ela é quase que direta, digamos assim, né? Se a terra me dá frutos, eu posso sustentar os filhos, assim como a mãe pode amamentar uma criança, né? Então, ele vai comentar que isso é uma das características importantes e não necessariamente são aspectos que vão se mostrar em guerra, né, um com o outro. Ele fala que antes disso ainda, né, quando você fala aí dos coletores mesmo, caçadores, você vai estar falando de um local, uma vida onde a mulher apoia o homem, onde a terra apoia a tribo. E ele fala disso através de uma figura que mostra uma pintura rupestre, né, uma pintura de caverna do norte da África, em que você tem uma mulher com cordão umbilical. Esse cordão vai andando, vai esticando e liga com o umbigo de um guerreiro que está matando um avestruz. Então, o que isso daí simboliza? Essa energia da vida, da natureza, da deusa, né, que dá a vida ao homem, apoia, faz com que ele seja capaz de caçar. Então, você vê um apoio, né, você vê uma junção dessas duas forças, masculina e feminina, para a obtenção do sustento, né, da tribo, que seria ali a caça, que é o avestruz, no caso dessa imagem aqui, né? Então, se você for ver no início, quando você pega esses coletores e as pinturas rupestres, você vê que elas são feitas em cavernas, né? São pinturas feitas em locais escuros, inóspitos, onde ninguém mora. As pinturas rupestres não são feitas em cavernas habitáveis, digamos assim. São coisas muito profundas, lá no fundo da terra, normalmente muito sem luz, enfim, não é um lugar onde você vai viver. Mas ali, por que as pinturas estão ali, né? Porque ali é onde você vai ter os ritos de iniciação masculinos. Então, nessas horas, você não vê a figura da deusa, você vê a figura dos xamãs, você vê a figura do masculino, né? E é interessante porque a caverna em si, ela já é o aspecto feminino do rito. Porque as cavernas, elas são consideradas como o útero da terra, por isso que elas são profundas, né? Essas cavernas rupestres, elas não são assim, tipo essas que a gente, por exemplo, aqui no Centro-Oeste tem, que o pessoal vai acampar, né? Não é essas.
essas cavernas fáceis de chegar, né? São cavernas muito profundas, é como se elas estivessem indo para o centro da vida. Então, a iniciação masculina acontece no útero da grande mãe, que são essas cavernas, né? E nessas cavernas, então, o homem desce para esse útero, para essa parte interna, e depois ele renasce, ele volta, né? Ele passa pela sua gestação, ele passa pelas suas provas e ele renasce, ele volta à luz como a criança que vem ao mundo, né? Então ele renasce. E ali ele fala que você tem pinturas de xamãs, você tem pinturas masculinas, de xamãs fazendo coisas, né? Por quê? Porque o homem, o papel do homem, ele surge a partir do momento que ele faz alguma coisa. Ou ele cura, ou ele caça, ele tem que fazer alguma coisa para achar seu papel, ele monta a sociedade, né? E ele fala que a mulher não, a mulher ela já tem o seu papel pelo fato de ser geradora de vida. Então ela não precisa assumir papel nenhum, ela já ela nasceu, tá valendo ali. Inclusive esse é um dos pontos onde a mulher ela é cultuada por si mesma. Inclusive ele vai falar que as primeiras imagens, né, as primeiras figuras femininas que você tem, elas estão sempre nuas, porque são elas por elas mesmas, e os homens não, eles estão sempre vestidos porque a roupa mostra o papel social, né, que eles estão assumindo dentro daquele rito, né? Então nessa esfera, digamos assim, a grande mãe está dando o nascimento não só físico, mas agora também o nascimento espiritual. E onde é que você encontra a deusa, né? Onde é que você encontra essas primeiras imagens, né, das Vênus, que eles chamam, que são essas pequenas imagens femininas? Você não encontra ela nas cavernas, que são os ritos masculinos. Você encontra elas nas habitações, nas construções, né, de pedra, nos lugares onde as pessoas vivem, no lar. Então a grande mãe é cultuada no lar, onde você tem a vida sendo sustentada. E ele comenta que essas imagens antigas, elas não têm rosto, porque elas não estão simbolizando uma mulher em si, né? Elas estão simbolizando esse aspecto da vida, isso torna elas ainda mais misteriosas. E elas não são uma ideia de uma pessoa, né? É um símbolo da vida mesmo que está ali sendo encontrado, né? Ele faz um comentário que eu achei bem interessante, que ele fala que essas primeiras Vênus, né, se você procurar na internet, você vai encontrar essas Vênus paleolíticas. Se você põe Vênus paleolíticas, você vai encontrar diversas imagens, né? E elas têm características em comum. E ele fala assim, que as primeiras Vênus encontradas têm o foco no mistério fértil dos quadris e no enigma dos seios, que é justamente a possibilidade de reprodução e nutrição. Ele põe assim, ela é a própria natureza, a mulher é o primeiro ser adorado do mundo humano. Então esse foco dos quadris é a questão da reprodução. Aqui um parênteses, né? Eu lembro que eu estava conversando com um amigo que é médico, né? E ele comentando dessa coisa do quadril feminino, porque essa coisa do rebolado que a mulher tem, que o homem não tem, é justamente porque é um quadril, né? Ele, médico falando, né? O quadril ele tem a ossatura específica justamente para poder dar à luz. Então, esse gingado que a mulher tem é porque a constituição do quadril é diferenciada justamente para poder fazer essa dilatação que precisa na hora do parto. Então, por isso que o quadril gera essa atenção, porque ele vai mostrar a possibilidade do parto, uma vida, uma forma, digamos assim, né, feita para fazer a vida nascer. Daí essa ideia dos quadris largos dessas figuras e os seios grandes. Os seios a gente vai ver, olha, em todas as tradições, A gente tem amamentando as crianças, você tem Isis amamentando Horus, né? Você tem Cristo sendo amamentado. Essa coisa de amamentar, ela não é só a questão da vida física, né? É a ideia de você poder nutrir a vida, você sustentar a vida, e isso pode ser tanto físico, quanto psicológico, quanto espiritual, certo? Então, por isso os seios grandes, a gente acha feio, eu, né, falar por mim, claro,
A gente olha para a imagem assim, a gente acha ela feia, ela não é bonita, que nem uma estátua grega, né? Mas ela tem os aspectos necessários em destaque. Isso aqui é interessante, né? O aspecto que ele quer destacar, ele destaca tanto que fica desproporcional. E a gente não acha bonito, porque a gente gosta dessa coisa grega, né? Que é a nossa cabecinha grego-romana. E a gente não percebe essa parte simbólica, certo? Porque precisa de treino, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, dando uma treinada na nossa percepção simbólica. Beleza, então ele fala da Vênus de Laussel. Eu vou soletrar, gente, porque eu acho que vocês vão procurar na internet. É Vênus de Laussel, L-A-U-S-S-E-L. Essa Vênus, ela é uma escultura, né, em pedra. Ela tá, escultura não, desculpa, esculpida na pedra, né? Então ela tem os seios fartos, o quadril largo e ela segura um chifre na mão. E aí esse chifre que ela segura na mão tem 13 riscos. Olha só que legal a percepção. A gente tá falando de paleolítico, viu, gente? Esses 13 risquinhos, ele fala, são as noites entre a lua crescente e a cheia. Então é como se eles estivessem falando que os ciclos da mulher, né, da lua, estão associados ao ciclo da mulher, por causa da mão em cima do ventre. Em termos de símbolo, gente, toda vez que vocês verem alguma coisa simbólica, você tenta perceber o máximo de detalhes, porque todo detalhe tem um significado. Não tem nada solto, né? Então, o que ele fala? É como se falasse assim, os ciclos da lua também afetam a fertilidade da mulher, né? O ciclo menstrual é um ciclo lunar. Só que a ideia não é só essa representação física da menstruação, é que esse fato da mulher ter o seu ciclo regido pelo calendário lunar, fala dos ritmos do céu, dos ritmos celestes, do ritmo do universo que gera a vida, sendo representado no ciclo menstrual da mulher, na capacidade da mulher da vida. Então é como se fosse assim, ela está tão conectada com o céu que ela consegue gerar na terra. Ai, meu Deus, coisa bonita isso, né? Muito legal. Então ele fala que a mulher, então, ela vai ser vista como poderes da natureza. Ela é um veículo da natureza, porque ela faz coisas similares a que a natureza faz. Então as figuras femininas vão estar sempre nuas, né, nessa época, e os homens sempre vestidos. Por quê? Porque a mulher, ela é um mistério em si mesma, e o homem precisa fazer alguma coisa para participar do mistério da vida, né? O fato da mulher gerar a vida já é um mistério. O pessoal já olha e fala assim, meu Deus, como é que isso aconteceu, né? Como é que ela consegue fazer um negócio desse? E o homem não. Então, como o homem não tem esse negócio natural, ele precisa fazer alguma coisa para participar do mistério. E aí é onde entram as iniciações masculinas, né? E o homem vai ser sempre associado ao princípio social, aos papéis, à criação da sociedade, né? Então, o pai, ele tem esse papel de inserir a criança ali dentro da sociedade, explicar como é que isso funciona. E a mulher já é o princípio da natureza da vida em si mesma. Essa ideia, eu acho que ela fica clara. Ele vai falar na frente, provavelmente. Eu vi isso dentro de uma entrevista que ele coloca, que ele fala assim, que os ritos masculinos são sempre associados às habilidades que o homem precisa ter para sustentar a tribo, como não ter medo da morte, sustentar a dor, ter pontaria. Então, os ritos de iniciação masculinos são em cima disso. Então, chega uma determinada idade, um determinado momento, o menino é levado a esses ritos, né? A mulher não. A mulher não precisa passar por esses ritos, porque o rito de iniciação dela é natural e é associado à primeira menstruação. Então, quando a mulher tem a sua primeira menstruação, o rito de iniciação dela é de recolhimento, ela é retirada da tribo para pensar que agora ela pode gerar a vida, assim como a grande mãe terra gera a vida, dá os frutos e sustenta tudo que existe. Agora ela também faz parte desse mistério. Só que ela não precisa fazer nada, ela não precisa mostrar que ela sabe matar um urso, flechar um leão, nada. Ela não precisa fazer nada. Isso já acontece com ela. Daí a diferença dos ritos masculinos e femininos, né? Aí que fica clara também essa diferença, né?
Aqui no livro ele conta uma história dos pés negros de Montana, né, da tribo dos pés negros, que é bem interessante em relação aos búfalos, que infelizmente eu vou pular porque não vai dar tempo de falar tudo, né? Mas é muito, muito bacana. Ele comenta em outros pontos também, falando da mulher fazendo essa associação entre o sacrifício da vida do búfalo, né? E como ela pode fazer com que ele ressurja num outro aspecto espiritual. Então ela liga a parte sagrada ali, né, dos búfalos com uma parte sagrada da tribo. É bem legal. Quem tiver com o livro aí lendo, pode ler, que é uma história muito gostosa. Aí na segunda parte desse capítulo, o Campbell vai falar, então na primeira ele falou a deusa no Paleolítico, né? Agora ele vai falar da deusa como natureza. E eu achei interessante, principalmente o início, onde ele faz diversos alertas em relação a como você pode interpretar os mitos. E toda vez que ele vai falar isso, eu acho que eu vou dar uma paradinha e vou reforçar, porque esse é um dos grandes objetivos do trabalho do estudo de mitologia, né? Recuperar o aspecto simbólico. Então, toda vez que ele comentar sobre isso, eu vou tentar dar uma reforçada para a gente ir tentando absorver, né, essas indicações que ele dá aqui para o estudo de simbologia, ok? Então, o que ele vai falar? Que nas mitologias, em geral, quando a gente vai ver, as mitologias antigas, né, as que a gente chama de pagãs e tal, elas são mitologias onde a divindade, ela personifica uma energia da natureza. Então, a divindade, ela não é em si mesma. A divindade é uma representação de outra coisa. E essa outra coisa é que é importante. Então, essa ideia de que existe uma associação pessoal, digamos assim, né, a essa imagem dos deuses, ela não está certa. Por quê? Porque eles são simplesmente imagens, formas de você se conectar com coisas muito superiores, muito mais metafísicas, né? Campbell, na linguagem dele, ele põe assim, que as energias que as divindades representam, as energias são o início, elas são primárias, e as divindades que as representam são secundárias. Então, o mais importante é aquilo que ela representa, e não ela. Tentar explicar com um paralelo como uma foto. Imagina uma foto. Você vê uma foto de uma pessoa querida, uma pessoa que você ama. Aí você põe essa foto do lado da sua cama, por exemplo, ali na sua mesinha de cabeceira, para lembrar daquela pessoa. A foto, ela é secundária. A pessoa, né, da fotografia é primária. A pessoa que está ali na foto é que é importante, não a foto. Você não vai fazer um culto à foto. Mas é porque a foto conecta você com essa ideia da pessoa, que isso sim é primário, isso é o mais importante, ok? Então, se a gente tiver essa visão, quando a gente vai estudar os mitos, fica muito mais fácil da gente absorver a mitologia, absorver as histórias, né? Então, Campbell vai falar que quando você vai falar de uma divindade, como no caso aqui a deusa, né? Ela representa a terra, que é o que a gente tem visto, né? Ela representa a terra, a vida, a manutenção da vida, e ela representa também a nossa vida interior. Então não é só uma vida externa, né? Quando a gente pensa sobre as características de uma divindade que está colocada lá, a gente está pensando nas características da nossa própria vida interior também. Então eu estou falando da minha vida interior, do espírito, da psique, de todos esses poderes que existem fora e dentro de mim. Então, ela é uma forma de acessar esses poderes latentes que eu tenho dentro de mim. Para Campbell, o objetivo aí é que esses mitos, essas representações, essas histórias, consigam me colocar em harmonia com a natureza. E estar em harmonia com a natureza não é só a natureza física, né? É ter saúde física, sim, mas psicológica também, né? Encontrar o seu lugar dentro desse mundo simbólico. E aí,
nas religiões da natureza, que ele chama, essas divindades, elas não são fins, elas não são instâncias finais, mas referências a energias espirituais. Então, quando ele está falando ali da Grande Mãe, quando ele está falando da deusa, não é a deusa, né, que é o fim, mas toda essa causa, né, que leva a natureza a acontecer, a existir. Ok? Então, Campbell alerta que na nossa visão ocidental e cristã, que a gente cresce dentro dela, a gente é levado ao erro, a graves erros de interpretação, porque você não pode pegar a mentalidade que a gente tem como comum, conhecida, né? Mesmo quem não é praticante, quem não vai na missa, quem não é cristão, enfim, tem outra religião, se cresce dentro do Ocidente, cresce dentro de uma mentalidade coletiva cristã. Então, mesmo que a gente não seja praticante, a gente é influenciado por essa visão. E a minha tendência é pegar essa visão e analisar os povos antigos. E ele fala, não faça isso, porque os povos antigos não são idólatras, eles não idolatram imagens, né? Ele fala, nós é que confundimos o símbolo com a referência, eu confundo a imagem com o que ela representa, eu confundo a divindade com o que ela simboliza. Nós cometemos esse erro como civilização, não quer dizer que os antigos cometessem. E quando a gente comete esse erro e vai interpretar o passado com isso, ele fala que esse erro mata o propósito de toda a simbologia. E qual é o propósito que ele fala, né? Introduzir-nos na nossa vida interior e profunda. A gente perde o veículo de conexão que é o símbolo. O símbolo deixa de ser um veículo de conexão com o sagrado, com o espiritual, e passa a ser o fim em si mesmo. Então ele esvazia, ele fica completamente vazio. Ele deixa de ser símbolo, porque a ideia do símbolo é levar você para um outro nível. Se ele não consegue mais fazer isso, a gente matou o símbolo, né? E é o que a nossa sociedade tem feito. Então ele fala, os mitos não são mentiras, são a sabedoria dos mistérios profundos da vida. Bonito isso, né? Ele fala aqui que a ideia dele no livro, né, no caso aqui na palestra, e ele vai falar isso em vários pontos, a ideia não é ver apenas a história das deusas, mas através delas, né, através dessas histórias, entrar no nosso próprio mistério. Né? Então, quem é mulher e vê essa percepção da deusa como vida e tal, assim, a gente pode pensar como é que eu represento isso. Quem não representa isso pode pensar como é que esse mistério acontece dentro do feminino, né? Então, o masculino pode olhar para o feminino e tentar perceber todo esse mistério. Então, isso é que é. A ideia não é ver a história das deusas, mas entrar no nosso próprio mistério, ok? E isso é importante a gente frisar várias vezes, porque é muito diferente do que a gente está acostumado a pensar. Então, se a gente foca, e ele vai comentar que essa ideia de ver os símbolos, né, como as deusas, os deuses, como símbolos de outras energias espirituais e mais profundas, gera uma possibilidade de sincretismo religioso, cultural, que você vê em várias tradições, né, que a gente vê, por exemplo, é o exemplo que ele dá no livro, né, quando Júlio César começa a escrever as guerras gálicas e começa a fazer associações entre os deuses celtas e os romanos. Por que isso é possível? Porque ele vira e fala, não, Marte não é Marte em si, Marte representa uma energia combativa, uma energia de proteção, guerreira, tal. E lá nos celtas eles têm o fulaninho de tal que faz a mesma coisa, ele não é igual, ele não tem a mesma cara, ele não tem o mesmo nome. Mas nas histórias dele eu percebo a mesma ideia de combatividade, de enfrentamento da morte e tal. Então eu posso pegar esse deus Marte aqui e falar, ó, esse daqui é similar àquele, é equivalente àquele. Por quê? Porque eles representam a mesma energia, eles representam essa mesma origem, né? Digamos assim. Então eu posso fazer isso.
se a gente não tem essa ideia de que os símbolos, né, os deuses representam outras coisas, a gente vai achar que os deuses em si são um ponto final, e aí vai dar problema. Por quê? Porque o meu não vai ser igual ao dos outros. E é o que a nossa cultura fez, né? Então, diz assim, o meu Deus não é igual ao dos outros, então os outros estão, né, errados. E ele fala que os semitas, né, que trazem essa ideia, foram um dos grandes detratores da deusa. Foram os que fizeram todo um movimento para tirar essa imagem da deusa, né? E isso a gente vê as consequências até hoje. Ele até comenta, né, que a ideia de você chamar os deuses dos outros de demônios, né, já é uma falta de interpretação muito grande, porque o daimon dos gregos, né, que é de onde viria a palavra, é a energia de vida da pessoa, né? Então, assim, não há nada de demoníaco nisso. Essa visão que a gente tem de separatividade, ele fala, vem justamente porque a gente não tem a representação simbólica correta. Se a gente tivesse, a gente não cometia esse erro. E é isso que a gente está tentando desenvolver aqui. O Campbell tentou com o trabalho dele, o Jung, Eliade, enfim, tantas pessoas maravilhosas, né, tentando fazer esse resgate do pensamento simbólico. Agora ele vai para um segundo passo, falando do Egito, ok? Ele vai falar, então, até agora, a deusa é terra. Mas no Egito, a deusa é céu. A deusa é Nut, né? Então, o Egito, ele faz uma mudança, e ele fala que essa mudança, ela é muito compreensível, porque o Egito, ele é não só preocupado com a terra, mas ele é preocupado com o céu. Ele é preocupado com as estrelas. Ele não é só o cultivo da terra, ele é o estudo dos astros. E a gente sabe que o Egito tem muito conhecimento, né, sobre isso, sobre a astronomia e a astrologia, né? Muito conhecimento nisso. Ele fala, é um povo fascinado pelo céu. O Egito vai ter a ideia de que o Egito terrestre é a sombra, é uma cópia de um Egito celeste, né? Perfeito, arquetípico. Então a deusa agora ela é representada no céu e não na terra. Ela é Nut com seu corpo estrelado, né? Que está no teto de todos os templos lá do Egito. E aí é interessante porque ele fala que dentro dessa visão a deusa nos abraça. Ela é essa esfera, né, essa abóbada celeste aonde a gente vive e aonde tudo acontece. Então, ela é o ambiente aonde a vida surge. Então, é como se a gente vivesse dentro da própria deusa. A deusa agora não fornece a vida de fora, ela é a própria vida, ela nos abraça, ela nos circunda. Assim como o céu, né, está sempre em volta da gente e a gente está sempre dentro desse limite, entre aspas, né, colocado pelo céu. Então, no Egito, e tradições similares ao do Egito, né, a deusa é o universo todo, a deusa é tudo. E tudo que existe, existe dentro da deusa. E por isso tudo é um aspecto dela mesma. Todas as coisas são um aspecto de manifestação da Grande Mãe. E em seguida, o Campbell faz toda uma análise filosófica, né, de um pensamento um pouco mais recente, que eu não vou entrar muito, porque a gente ia ter que explicar muita coisa, mas ele chega na ideia de Schopenhauer, aonde a ideia da vida é capaz de juntar as pessoas, né, e aí a deusa como vida. Então eu vou só destacar uma parte, né, que é mais na conclusão, onde ele fala assim, que Schopenhauer faz uma analogia com a visão hindu, o pensamento ocidental com o hindu ali, trazendo a ideia de Maya, a ideia de que nós temos uma ilusão de que nós estamos separados no tempo e no espaço, mas que isso não é realidade, né? Na verdade, todos nós estamos ali dentro da Grande Mãe. E ele dá como exemplo, eu achei bonito,
que ele fala assim, de onde vem o impulso de uma pessoa salvar, por exemplo, uma outra que está em risco de vida, salvar uma criança, né, que é o exemplo que ele dá, que está sofrendo um risco de vida iminente ali. Eu sou capaz de salvar uma criança e eu mesmo morrer, né, no caminho. Ele fala que é porque nesse momento é como se esse véu de maia, de ilusão, fosse retirado e a gente percebesse que aquele ser que está em perigo e eu somos um só, somos a mesma coisa, porque estamos todos, né, vivendo dentro da deusa, ok? Achei isso muito bonito, é como se a gente pudesse ver a deusa de perto nesse momento. E por fim ele vai falar dos navarros, né, que falam dessa ideia de que a gente vive dentro da grande mãe também, mas aí eles traduzem isso tornando o solo sagrado, né? Então, para os índios navarros, e você vê isso também em outros lugares, né? Você tem uma geografia sagrada. E nessa geografia sagrada, os rios, as montanhas, os bosques, tudo é sagrado. Então, aquele rio tem uma história, tem uma deusa ali, tem os seres que vivem no rio, aquela montanha, ela faz a conexão com o céu. Então, você vive no sagrado constantemente, né? Como é que eles fazem? Eles fazem com que a paisagem natural, a geografia deles seja sacralizada. E aí essa mãe natureza física, ela é sacralizada e ela se torna mítica. Então você vive num lugar sagrado. O ambiente onde você está é sempre sagrado, porque você está sempre dentro da terra, você está sempre dentro da deusa, né? E hoje, como a gente não sacraliza a terra, o Campbell fala, é por isso que a gente acha que tem que ir para algum lugar sagrado diferente de onde a gente está. Então a gente quer ir para Meca, a gente quer ir para Jerusalém, porque é como se fosse assim, não, lá é uma terra sagrada, aqui não é não. O que é um erro, né? Porque a mãe, a terra, a deusa, né? A deusa mãe, ela está em todos os lugares e ela é sagrada porque tudo está dentro dela, né? Então a gente pode sacralizar esse nosso pequeno universo. E ele termina com uma síntese, né, de todo esse pensamento, né, onde ele vai falar então que no nível mais elementar a deusa é a terra, depois a deusa é o céu, e a deusa depois é tudo isso, toda a percepção que a gente tem disso. Só que limitada pelos nossos próprios sentidos, né? Essa ideia de Maya, onde a gente vive dentro dela, mas não consegue perceber, a gente só vê partes dela, né? E ele fecha esse capítulo com uma frase que eu achei muito bonita, que ele põe aqui, ó. A deusa é a fronteira última da consciência no mundo do tempo e do espaço. E eu vou fechar esse capítulo então, né, esse nosso episódio com essa frase. Espero que vocês tenham gostado e no próximo episódio a gente vai falar no capítulo 2 sobre a deusa mãe criadora. Espero vocês lá.